Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco de anatomia digestiva comparada dos vertebrados. Então, na última aula a gente conversou sobre anatomia digestiva e processos físicos em humanos. E hoje a gente vai pensar um pouco nos outros tipos de digestão e pensando em todos os grupos de vertebrado, como que foi essas aquisições evolutivas aí para quando a gente fala de nutrição e digestão, tá bom? Bom, pensando em anatomia básica, aí a gente vai olhar aqui para ver que a gente está comparando um vertebrado com um inseto. Então, a gente vai usar algumas, ao longo das nossas aulas, a gente vai falar dessas estruturas de recepção, condução, armazenamento e digestão inicial, geralmente física, né, física e química, moagem, no caso das aves, tá? A absorção e digestão final, que a gente já falou sobre as composições de fezes em humanos, então aí é uma coisa comparável aqui à digestão final, né, que é mais sais, minerais e água. Sais, minerais e águas, e a água, reabsorção de água, e sólidos solutos no geral. Então, agora o que a gente precisa ver é como a gente vê muita semelhança numa estrutura de tubo digestório de um vertebrado e de um inseto. Então, no começo do terceiro bimestre, a gente vai ver um documentário que aborda essas similaridades do ser humano, do vertebrado, a seres bem primitivos. Então, isso acontece com diversas situações e a digestão é só uma delas. Então, basicamente, as estruturas se mantêm porque a gente mantém os mesmos processos digestórios, né? Então, a gente vê o inseto pode ter uma alimentação basicamente fluida, e a gente tem animais vertebrados que têm também uma alimentação basicamente fluida. Então, a gente pode comparar esses animais de hábitos ecológicos parecidos, sendo de grupos taxonômicos distintos, tá? Então, aqui aparece a recepção do alimento. Então, como que são essas peças bucais? A gente vai falar um pouco das peças bucais que indicam esse hábito ecológico. A gente já fez isso um pouquinho em aves, então agora só falta retomar e juntar os outros grupos. Condução, que geralmente é um esôfago, mas, enfim, a gente vai ver as outras estruturas de condução. Armazenamento de digestão inicial, bem parecido, essa moagem. Digestão final, absorção, veja aqui o pâncreas anexo, aqui vejam os secos anexos, tá? Então, assim, são bem parecidos e animais bem distintos. Bom, então, por que se come, né? Come-se para obter energia, por isso que se problematiza as calorias, né? E a gente não falou de caloria até agora. Por minha abordagem de quanto a pensar nutrição, não é preocupada com isso. A gente não está querendo pensar em caloria aqui. A gente pensa mais nos blocos básicos dos constituintes, né? Porque esses constituintes alimentares garantem constituintes corporais e renovação de resíduos, renovação de célula. Então, é normal no ciclo celular a célula envelhecer, é normal no ciclo celular a apoptose. Então, no final da apoptose, depois dessa morte celular, existe a necessidade, ou antes mesmo da morte da célula, precisa da produção de células. Isso chama reparação tecidual, movido por um hormônio chamado de H. Mas a gente consegue fazer isso a partir do que tem dissolvido no nosso sangue. E para as coisas estarem dissolvidas no nosso sangue, a primeira porta de entrada das coisas, das substâncias e elementos dissolvidos no nosso sangue, é a via alimentar, tá? Desculpa. Então, a gente fala de recepção, a gente geralmente está falando de boca, apêndice, peças bucais, condução e armazenamento, esôfago e papo, digestão química e absorção de água para estômago e moela, no caso das aves, no caso de ave, absorção de nutrientes, aminoácidos, açúcares e reabsorção de água, a
a gente está falando de intestino. Basicamente só com um mamífero, né, que a gente tem essa distinção de intestinos para falar de distinção de absorção. Porque outros seres têm outras cavidades com processos importantes. Então, isso acaba não ficando por intestino. Bom, quanto à nutrição, como que os seres adquirem o seu alimento, tá? Mecanismos alimentares, como que esse alimento chega ao ser vivo. Pode chegar através de material particulado, quando são seres filtradores, e aí a gente vai pensar em seres muito, muito simples, como os urocordatos, os cefalocordatos, são protocordatos que a gente já estudou, e comparar no mesmo nicho, aí, com o mesmo grau de obtenção de alimento, uma baleia, que é um mamífero aquático super complexo. Então, a gente tem, e a gente chama esse hábito ecológico de ultradouro. Tem um mecanismo de obtenção através de fluidos. Os fluidos podem ser, por exemplo, néctar de flores, no caso dos beija-flores, podem ser fluidos corporais, no caso de parasitas. Então, a gente tem parasitas extracorpóreos, seres muito simples, como alguns insetos, e seres complexos, como alguns peixes agnatas. Alimentação sólida, herbivoria e carnívoros, né? Então, seres que se alimentam de plantas e seres que se alimentam de corpos de outros animais. E, geralmente, a dentição desse animal indica o hábito ecológico. Tá? A gente já falou isso um pouco, mamífero. Vamos reunir e pensar um pouco de cada grupo. Bom, a aquisição das mandíbulas a origem das mandíbulas, ela é um ponto muito importante quando a gente fala da evolução do hábito alimentar. Então, o que a gente enxerga aqui nessa figura, tá? Aqui nessa figura, a gente está vendo o surgimento da mandíbula a partir do desdobramento do arco branquial. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver um agnato, que é sem mandíbula. Aí depois do agnato tem um acantódio, um peixe primitivo. E um tubarão, um condrite, né? Então, surgiu uma mandíbula. Como que essa mandíbula surgiu? Então, onde estão essas estruturas? Nos arcos branquiais, a partir do terceiro e quarto arco branquial, a gente encontra esse aspecto semelhante a uma medula. Por isso que ela é mutável dessa forma, de acordo com sua seleção de necessidades, né? Só que por alguns animais não bastavam, elas tinham muita estrutura para recepção de gás. Ela precisava proporcionar o seu alimento de outra forma. E aí, essas estruturas aqui foram reabsorvidas, fundidas e transformadas em uma mandíbula super complexa, como a do tubarão, né? Que vai para frente e a bocanha. Então, essa mandíbula, essa capacidade da boca ir para frente e abocanhar é uma capacidade que a nossa boca não tem. Por isso que a gente tem apêndices, né? A gente consegue se alimentar melhor com o uso das mãos, diferente desses bichos que tem que segurar o animal e fatiar. Por isso que eles têm esse dente propulsor e essa grande capacidade de cortar. Os protocordatos, então, são animais filtradores, bem distintos em estrutura corporal, mas o que a gente tem que olhar? O nosso trato digestório, tá? Então, pensa aqui no sifão inalante, exalante para saída, inalante para entrada. Observa aqui o sifão, observa essa volta corporal e observa aqui, próximo da base, a gente vê víscera. Então, veja, esôfago, faringe, intestino. Olha como o intestino é comprido, basicamente de excreção. Aí veja o estômago. O estômago já é maior, com uma carinha parecida de um estômago mesmo, uma cavidade digestória de acondicionamento alimentar. Esse acondicionamento é redutor, então existe uma grande redução na massa alimentar no estômago, porque o líquido vai embora, fica só a comida drenada. A mesma coisa a gente vê não só em uro, como em cefalocordatos também. A gente vê o estômago com essa cara de cavidade e o intestino como um alongamento eliminatório mesmo, como se fosse um túnel para eliminar o que o corpo não conseguiu absorver.
Aqui a gente tem os peixes cartilaginosos, tá? Acabei que eu aconcheguei a imagem um pouquinho para cá, deixa eu tirar ele por para cá, então. Aqui estão os peixes cartilaginosos, quanto a trato digestório. Boca de cartilaginoso é sempre ventral, por isso que não tem foto aqui, porque a gente já falou disso quando falou de morfologia de peixes. Eu coloquei só o tipo de boca de peixe ósseos, porque existe uma grande diversidade. Então, é mais problemático o peixe ósseo, porque tem variedade. Peixe cartilaginoso não, é sempre ventral. Então, acabamos de falar da boca do tubarão, vimos a boca de um tubarão, né? Acabamos de olhar para a mandíbula dele. E aqui a gente tem que pensar que a partir de uma boca ventral existe um esôfago, logo após as fendas branquiais, uma grande cavidade estomacal e intestinos espiralados. Esse intestino espiralado é o começo do aumento da superfície de contato. Então, naquela foto que a gente viu lá atrás, a gente não viu esse aumento, esse início do que agora é microvilosidade, tá? Então, o que a gente enxerga aqui? O intestino, anexo a essas válvulas espirais, a glândula retal e a cloaca. Quer dizer que por aqui sai o quê? Por que a gente chama aqui de estrutura cloacal? Por aqui passa mais de uma coisa, porque tem outra glândula aqui que chega nessa confluência e tem liberação através da cloaca. Então, a gente vê uma estrutura bem primitiva, uma sequência de cavidade, a eliminação, ela é bem eficaz, né, mas ele não faz a digestão completa de esqueletos, por exemplo. Agora deixa eu colocar eu aqui no meio. Agora a gente vai falar de peixe ósseos, por isso que a gente tem uma grande variedade de tipos de boca de peixe ósseo aqui do lado, para a gente pensar um pouco na propulsão desses animais. Então, a gente já viu hábito ecológico num esquema macro. Quando a gente falou de boca de peixe, a gente falou da boca para cima, porque come o que está acima dele, a boca reta, porque geralmente nada na coluna d'água perseguindo um alimento, e a boca para baixo. Aqui a gente só tem alguns exemplos dessas bocas. Então, aqui abaixo a gente tem exemplo de bocas voltadas para o bento, né? Então, um peixe com boca bem ventral, tá? Aqui tem até uma raia misturada aqui nesses peixes ossos, todos são ossos, esse não. Então, aqui a gente tem a boquinha de um cascudo, né? O cascudo, ele tem esse hábito bem bentônico de boca, bem para baixo, bem detritívoro, né? Então, como ele está com a boca voltada para baixo, ele está com esse hábito bem de comer o detrito, o resto que está junto ao bento. Os animais que têm a boquinha para cima, então, ó, vamos olhar aqui para cima, esse animal tem até aquela boca que tem aquela projeção de estruturas, né, para obtenção do alimento. Geralmente são planctônicos, alimentos com baixo poder de natação, seres que boiam, seres que estão ali no começo da coluna d'água, e esses animais conseguem adquirir esse alimento através dessa projeção da boca, tá bom? Tem peixe que é herbívoro, como, por exemplo, a carpa. A carpa é o peixe mais cultivado do mundo, por isso que está aqui como exemplo, piapara, porque é local. Peixes filtradores, então, vale a pena a gente parar para pensar de novo na baleia. Baleia não é peixe e é filtrador, então a gente também tem peixes filtradores, tá? Então, não é uma exclusividade de peixes ósseos. Já falando dos peixes agnatas, quando a gente falou de começo de composição de filovertebrato, a gente já falou dos agnatas, das feiticeiras, né, e das lampreias, e agora o que a gente precisa pensar é que esse hábito delas, às vezes, pode ser de alimentação base fluida, como ectoparasitas, tá? E peixe onívoro, que é peixe que tem uma diversidade alimentar, que pode comer tanto vegetação quanto outros animais. Mas a predominância de peixes é que ele tem o hábito carnívoro, como a maioria dos grupos de animais. Aí aqui a gente tem a boca anterior, quer dizer que ela é logo no início do rosto, e aí tem esses vários tipos de boca.
para a obtenção melhor do seu alimento. Aí, um esôfago já mais afunilado do que era o de cartilaginoso. O estômago, ele já é uma cavidade bem definida, um saquinho com terminação. Ué, cadê o marcador? Aqui, né, a gente já enxerga um saquinho, né, com uma terminação. E os secos pilóricos anteriores ao intestino, que era externo, já entrou, já consegue ser parte do intestino. Por quê? Para absorver melhor. Então, o estômago realmente é para dissolução do alimento, para ser absorvido nesse intestino que já ficou prolongado, e a gente já consegue observar um molde dessa eliminação para sair pelo orifício anal, tá? Aqui os anfíbios, falamos bastante de anfíbio no projeto Girino, vocês acompanharam aí a fase de Girino e fase adulta, né, 2 fases de vida dos anuros, e como que a gente vê, então, o tubo digestório desses animais. Veja que a gente já tem um esôfago com uma cara de canudo, né, com uma cara de organizando o eixo do trato digestório, anterior ao estômago mais afunilado e com a mesma alça entérica que a gente viu em humano. O fígado já é anexo ao final do estômago, começo do intestino. A vesícula biliar já está aqui formada abaixo dos lóbulos do fígado. O intestino delgado e grosso, a gente já consegue enxergar uma diferenciação visceral. Então, o intestino delgado é mais comprido e o intestino grosso tem um calibre maior. Aí a bexiga urinária se funde ao canal que alimenta uma cloaca, tá? Os anfíbios têm predominância de carnívoros, só tem uma espécie de anfíbio que é estritamente herbívoro. Os répteis também existem uma predominância carnívora no grupo dos répteis, e eles já têm uma curva e uma alça entérica muito maior do que os anfíbios. Então, a gente já tem esse esôfago alinhado à cloaca, né, da mesma forma que os anfíbios, né, o esôfago nesse ponto que estrutura o eixo. Então, o eixo corporal bem definido, um estômago de cavidade mais curta, né, e menos definido do que dos anfíbios. Isso quer dizer que ele tem uma digestão mais rápida para essa alça entérica, não fica tanto tempo residual ali o estômago para esse processo. Então, nos répteis, esse processo estomacal é um pouco menor, porque às vezes tem répteis, por exemplo, que comem muito, né? Então, ele vai ter que ficar parado um tempo, e isso ele já manda para essa cavidade entérica anexa ao estômago de uma forma mais rápida. Quer dizer, esse bicho come mais de uma vez, tá? Aí aqui a gente vê o esôfago controlando a entrada do alimento, acondicionado em estômago e alça entérica para o intestino delgado e grosso, tá? E a cloaca aqui. Veja que o intestino já tem já tem as vilosidades muito mais parecidas com as nossas vilosidades, coisa que a gente não via em anfíbio, né? O anfíbio ainda é um tubo enovelado. Aqui a gente já vê essa formação secal, assim, entérica, né? A gente já vê essas vilosidades bem mais formadas. Então, já tem uma área de absorção maior no intestino delgado e uma grande cavidade estomacal. Isso quer dizer que o réptil pode comer muito de uma vez e ele ainda tem mais desdobramentos intestinais para absorver melhor. A predominância dos répteis é carnívoro, embora a gente tenha tartarugas, né, muitos quelônios estritamente herbívoros. Aves, já fizemos atividades sobre os bicos das aves, então a gente já viu que as aves têm das alimentações as mais diversas, então tem alimentação fluida, tem alimentação sólida, tem filtrador, mas o filtrador aí pode ser para pegar realmente comunidade planctônica em corpos d'água, como pode ser para pegar pequenos peixes. Então, as aves, ela tem estrutura mais mecânica, ela tem um período maior da digestão destinado à fase mecânica. Por isso que ela tem cavidades digestórias onde basicamente nada acontece. E só a moagem,
porque ela não tem tanto esse hábito do mastigar. Algumas, como a raptorial, ela consegue dilacerar melhor o alimento, mas veja, isso é fracionar. Fracionar não é mastigar, né? Então, algumas aves não têm esse hábito de mastigação, aí eles têm essas cavidades digestórias. Então, o esôfago das aves, até aí está bem parecido com os outros animais. Aí a gente tem o papo, que a gente já falou lá nos primeiros slides, essa cavidade, né? Aí saímos para intestino delgado, glândulas, moela, pâncreas aqui anexo ao duodeno, já tem secos e cloaca, tá? Então, já falamos dessas estruturas, só faltava olhar para a cara dessa organização. Então, vemos a eliminação alinhada à obtenção de alimento, o eixo corporal bem definido e as vísceras arranjadas obedecendo esse eixo, tá? Então, a absorção de intestino delgado aqui, a gente vê como se fosse um espiralado, né? Mas ele é um intestino delgado diferente, né? As aves, elas têm uma estrutura bem atípica para respiratório, bem típica, né? Do grupo para respiratório, para digestório, para excretor, porque ela tem as estruturas um pouco diferentes dos outros seres, né? A gente consegue ver mais similaridades, às vezes, com os grupos dos répteis ali na formação intestinal, do que quando a gente olha aí para a carinha do intestino delgado das aves, tá bom? Bom, mamífero. Aí a gente falou do tubo digestório de humano semana passada. Então, aqui está o digestório humano, esôfago, estômago, para digestão principalmente primária das proteínas, né? Depois vimos vesícula biliar abaixo do fígado, que manda seus sucos digestivos, principalmente para emulsificar as gorduras, né? Conversamos sobre todas as etapas de trato digestório de ser humano semana passada, tá? Então, a gente tem essas diferenciações do intestino bem distintas, grande diminuição do volume de alimento, então a gente come e não elimina o mesmo volume que a gente come, existe uma grande diferença entre esses volumes, mas nem todos os mamíferos são iguais, então agora a gente vai pensar em dois tipos de digestão de mamíferos diferentes da nossa. Então, aqui é o caso de um equino, um cavalo, né? É muito comum as pessoas confundirem o cavalo com os ruminantes. Cavalo não é ruminante, cavalo é um mamífero monogástrico. Então, os herbívoros monogástricos, eles têm micro-organismos que atuam na digestão da celulose, principalmente bactérias presentes no intestino grosso. O intestino grosso desses animais é realmente grosso, quase metade da massa visceral total da cavidade abdominal desses seres. Então, é bem expressivo. Isso porque precisa digerir a celulose. É difícil digerir celulose. Então, a gente já conversou sobre esse aspecto difícil da digestão da celulose. Então, os animais herbívoros que ingerem grande quantidade de celulose têm que dar um jeito de quebrar essa celulose. Então, nós, seres humanos, a gente cozinha esses alimentos, deixa de molho para facilitar a digestão da quebra da celulose, a massa, quebra, tritura. A gente faz vários processos que esses animais não têm como fazer. Então, como eles não fazem, processos digestórios fazem para ele, né? Então, a gente tem grandes associações. Então, o nosso intestino, assim como os outros seres, é colonizado por micro-organismos. Cada grupo tem um tipo de micro-organismo específico, né? E aqui nos mamíferos monogástricos, a gente pode observar o calibre impressionante do intestino grosso, o intestino delgado já arranjado, acima do intestino grosso, e sempre a obtenção do alimento alinhado ao eixo de eliminação, tá bom? Então, esses animais, eles mastigam, engolem, e aí, através desses organismos fermentadores, a grande parte da absorção acontece aqui no intestino grosso, tá bom?
Outros exemplos de mamíferos monogástricos são os jumentos, as zebras, os coelhos. E os ruminantes, né? Então, os mamíferos ruminantes, eles compõem uma subordem de mamíferos artiodátilos, e eles, essa ordem chama ruminantia, são estritamente herbívoros. Exemplos deles são os bois, os búfalos, camelos, renas, cervo, girafa, dromedário, lhama, carneiro, tá? Então, o que acontece com esses animais, né? Então, esses animais, eles têm um trato digestório bem diferentão, um esôfago não tão alinhado ao eixo eliminatório. Então, o alimento, ele entra, vai e volta. Então, olha que loucura. Olha primeiro para esse esquema daqui. Ele entra pela boca, vai para uma estrutura chamada rumen. O rumen, ele faz uma estrutura boleadora. Então, olha aqui para o lado. Passou boca, esôfago, rumen. Cadê o rumen? Rumen. O rumen também era chamado antigamente de pança. O alimento cai no rumen. Do rumen, ele vai para o retículo. Essa passagem rumen-retículo serve para basicamente bolear o alimento. O alimento vira uma bolinha. Essa bolinha é propulsionada do retículo de volta para a porção final da boca, onde o animal mastiga novamente. Então, ele come, até ficar com a pança cheia. Encheu o rumen, encheu a pança, ele começa a bolear esse alimento no retículo, ou também antigamente chamado de barrete. Esse alimento boleado no retículo volta para a boca, onde ele mastiga novamente, fenômeno físico com fenômeno físico. Um pouco de insalivação para obtenção ali de compostos de quebra de amido, tá? Então, mas ó, branquinho aqui, fenômenos físicos e ação de micro-organismos que produzem celulase, enzima que digere a celulose, beleza? Acabamos de falar. Então, o herbívoro lá, ruminante, come, enche a pança, encheu a pança, o alimento sai do rumen para o retículo, do retículo ele é boleado, essa bola vai para a boca de novo, onde ele mastiga novamente. Beleza. Saiu da boca, vai para o omaso. Pausa para lembrar que no omaso tem uma explosão de bactérias e protozoários que ajudam aí a digestão da celulose. Então, saiu do omaso, vai para o abomaso, aqui abaixo aqui. O abomaso já tem outras enzimas complexas, onde já está próximo da eliminação, que sai aqui na porção final. Então, veja, ele absorve de tudo por todo o trato, tá? Aqui tem a absorção de água e eliminação, passagem de água. Então, os estômagos e as cavidades digestórias têm essa capacidade de drenar os líquidos para ficar com a porção sólida que precisa ser digerida, quebrada, para poder ser metabolizada no final do trato digestório do intestino. Então, ó, para lembrar, nunca mais esquecer, mamífero ruminante. Da boca vai para o rumen, do rumen para o retículo, rumen, retículo. Do retículo, volta para a boca. Mastiga novamente, de segunda deglutição. Vai para o omaso, cheio de bactéria protozoário, que fermenta, ajuda na absorção. Depois do omaso, vai para o abomaso, também chamado de folhoso. Do folhoso ou do abomaso, do omaso, vai para o abomaso, ou coagulador. Beleza? Quantas cavidades tem? 4. 4 câmaras. Então, 4 câmaras de absorção. Rumen, retículo, omaso, abomaso. Absorção e quebra, propulsão, absorção e quebra, absorção e quebra. Eliminação. Não esquece que trato digestório é eliminação, não é excreção. Bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje. A gente vai continuar a falar um pouquinho agora, vamos fazer exercício sobre esses seres e qualquer dúvida, escreve para mim lá na equipe e a gente vai conversando. Eu espero que tenha dado para a gente entender um pouco sobre essa composição e as especificidades dos tratos digestórios e, basicamente, você entender que estômago sempre vai ter cara de estômago
intestino vai sempre ter cara de intestino, e a gente tem basicamente as mesmas estruturas do começo ao fim dos vertebrados, beleza? Então, não precisa decorar, precisa entender a função do estômago, a função do intestino, a função da boca, para a gente conseguir, a partir de uma imagem, distinguir qual é a víscera que está sendo abordada e qual é a etapa da digestão daquela situação analisada. Beleza? Obrigada, gente. Até mais. Valeu.